Tratamento a gente divide em 3 partes. O tratamento específico, que o objetivo é reverter o processo patofisiológico, que conduz para a morte celular, ou seja, não vai reduzir a morte celular, mas vai diminuir os mecanismos fisiopatológicos, ou seja, aumentar os níveis de acetilcolina, já que eles estão reduzidos, ou diminuir os níveis de glutamato. Então, existem as duas estratégias, ou aumentar a acetilcolina ou reduzir o glutamato, já que o glutamato ele também produz aquela citotoxicidade que a gente sabe que é neurodegenerativa, tá bom? Então, isso aí é a terapêutica específica. A terapêutica profilática, ela é muito controversa, mas o objetivo dela é retardar o início da demência ou prevenir o declínio cognitivo adicional, tá bom? A gente vai ver algumas estratégias utilizadas para prevenir a doença de Alzheimer. Existe a terapêutica também complementar. O que é que a terapêutica complementar visa? Visa tratar as manifestações não cognitivas da demência. Então, paciente com Alzheimer muitas vezes tem depressão, pode ter psicose, agitação psicomotora, agressividade, distúrbios do sono. Então, a terapêutica complementar visa tratar os sintomas não cognitivos. Se o paciente tem distúrbio do sono, é tratar o sono dele, né, com hipnótico. Se o paciente tem depressão, utilizar antidepressivo. Se o paciente tem uma psicose, utilizar um antipsicótico, assim por diante. Terapêutica complementar. Então, terapêutica do paciente se resume em terapêutica específica, a profilática, que visa prevenir o desenvolvimento ou que o paciente chegue a ter doença de Alzheimer, e a terapêutica complementar, que visa tratar as comorbidades não cognitivas que muitas vezes coexistem no paciente com Alzheimer. Vocês estão vendo aí na tela 2 tabelas, certo? Essas 2 tabelas, elas foram retiradas, se eu não me engano, do Penildon Silva, certo? Tem os principais tratamentos específicos para a doença de Alzheimer. Todos eles são o quê? Inibidores da colinesterase. O que o inibidor da colinesterase vai fazer? Vai inibir a enzima que degrada a acetilcolina, tá certo? Então, o objetivo do tratamento é o quê? É fazer com que a acetilcolina, que ainda está sendo produzida, ela permaneça o maior tempo possível na fenda sináptica. Então, ele não vai diminuir a degeneração neuronal, ele não vai diminuir a proteína tal, não vai diminuir a proteína beta-amiloide. Existem alguns tratamentos experimentais em desenvolvimento que estão tendo como alvo farmacológico essas proteínas do mecanismo fisiopatológico. Mas, por enquanto, o que é utilizado na clínica, no dia a dia do paciente, são inibidores da colinesterase. Então, a neurodegeneração continua avançando. O que ele está pretendendo é o quê? Diminuir a sintomatologia, principalmente aumentando o tempo de ação da acetilcolina, tá bom? Então, a gente tem a tacrina, que foi o primeiro e não é mais usado, e não é mais usado por uma razão bem simples. Quando a gente olha seletividade cerebral, era o único que não era seletivo para inibir a colinesterase cerebral. Então, age em outras colinesterases, principalmente a butirilcolinesterase, e aí, consequentemente, ela perdeu aí sua ação, sua indicação clínica. Que é usado hoje em dia é o quê? Donepezila, que foi o que o paciente utilizou, né, no nosso caso clínico, a rivastigmina e também a galantamina, tá bom? A gente vai falar de cada um assim especificamente para a gente ver as características dela. Então, donepezila, 1997 foi o ano que foi disponibilizado, tá certo? Seletividade cerebral, sim, tem seletividade cerebral. Tipo de inibição colinesterásica, é uma inibição reversível. O que é que significa inibição reversível, gente? Significa que a donepezila inibe a acetilcolinesterase, mas quando os níveis de acetilcolina aumentam muito, ela desloca o inibidor e a acetilcolina volta a se ligar na enzima o neurotransmissor volta a ser degradado pela enzima. Isso é importante por quê? Porque se fosse irreversível, se os níveis de acetilcolina aumentassem muito de forma descontrolada, a gente ia ter o quê? Problemas do funcionamento cerebral dos circuitos colinérgicos que não poderiam ser revertidos. Então, ela ser reversível é importante, tá certo?
Modulação alostérica, não. Então, não é modulada alostericamente, ou seja, só tem um sítio, que é o sítio de ligação tanto da acetilcolina com o sítio de ligação do inibidor. E as enzimas inibidas é apenas a acetilcolinesterase, tá bom? Quando a gente olha para aqui, daqui a pouco eu falo dessa tabela 2. Vamos olhar os outros aqui. Rivastigmina. No ano seguinte, ela foi disponível, 1998. Também tem a seletividade cerebral. Tipo de inibição, pseudo-irreversível. O que é que significa pseudo-irreversível? Significa que ela é irreversível, mas que ela demora muito para se desligar, mesmo quando existem elevados níveis de acetilcolina. Por isso que ela se chama pseudo-irreversível. Modulação alostérica, não. E ela degrada tanto enzimas da acetilcolinesterase como a butirilcolinesterase, que é plasmática. Tá certo? Então, ela não tem essa seletividade completa, né? A rivastigmina não tem essa seletividade completa para as enzimas cerebrais, não. Ela inibe também a enzima que é plasmática. E a galantamina, que é a mais recente, né? 2000, também tem a seletividade cerebral, também é reversível, tem uma modulação alostérica. Então, significa o quê? Que a galantamina, ela consegue inibir, né, pelo sítio catalítico e consegue inibir também por um outro sítio quando a acetilcolinesterase estiver ligada a ela. E ela é específica para a acetilcolinesterase. Quando a gente olha para essa outra tabela, tabela 2, está mostrando algumas características, principalmente farmacocinéticas. Então, tacrina a gente vai esquecer, tá bom? Tacrina não é usado. Então, vamos falar só desses três aqui, ó. Donepezila, dosagem de 5 a 10 miligramas por dia. Ó, 5 miligramas, ou seja, está usando o quê? Dosagem mínima, certo? E é exatamente isso que a terapêutica recomenda. Começa com a dosagem mínima e vai aumentando à medida que os efeitos farmacológicos não forem atendidos, tá bom? Então, ó, donepezila, 5 miligramas, pode ir até 10 miligramas. Tempo de meia-vida intermediária, 7 horas. É feita uma dosagem única, diária, e a metabolização a gente tem metabolização hepática, principalmente pela CYP 2D6 e 3A4. Isso é importante para quê? Para interação medicamentosa. Se ela é metabolizada por essas enzimas, se for administrado um outro fármaco, que seja o inibidor ou o indutor enzimático dessas enzimas, a gente pode ter redução ou aumento da concentração plasmática. A excreção da droga, né, do donepezila, ela é renal, então pacientes que tenham alguma insuficiência renal precisa ser feito um ajuste da dose, tá bom? A rivastigmina, dose de 6 a 12 miligramas, meia vida de eliminação curta, 1 a 2 horas. Então, rapidamente ela é biotransformada. Acontece, gente, que aqui a gente tem um asterisco, ó. Esse asterisco significa o quê? No caso da rivastigmina, ocorre dissociação entre meia-vida de eliminação e meia-vida de inibição em torno de 10 horas. Vocês lembram que a rivastigmina foi uma que eu falei para vocês que apresentam um tipo de inibição pseudo-irreversível? Apesar dela ser biotransformada muito rapidamente, 1 a 2 horas aproximadamente, o tempo de vida dela, mas quando ela tá ligada à enzima, ela leva muito tempo para desligar, ou seja, leva em torno de 10 horas aproximadamente. Então, isso significa que, apesar dela ter esse tempo de 1 a 2 horas de tempo de meia-vida, ela é tomada, ó, a posologia diária 2 vezes ao dia, porque quando ela se liga na enzima, ela leva muito tempo até se desligar. E a rivastigmina, ó, a metabolização dela onde é que é? Na própria sinapse. Então, ela tem um baixo risco de interação. Não é metabolizada pelo fígado. E a excreção é renal, tá bom? E a galantamina, 12 a 24 miligramas, tem uma longa meia-vida, 70 horas, é muito tempo. Apesar disso, ela é tomada 2 vezes ao dia, tá bom? E a eliminação dela, a metabolização dela hepática também, aqui pela CYP 2D6 e a 3A4, a mesma da donepezila. Então, pode ter alguma interação medicamentosa, certo? Além dos inibidores da acetilcolinesterase, são utilizados como terapêutica específica também a memantina. O que a memantina faz? A memantina se liga no receptor NMDA. Receptor NMDA é o receptor do glutamato. Então, o que acontece, gente? Primeiro, quando se trata o paciente, especificamente falando, né? Quando se trata o paciente com Alzheimer, se quer aumentar os níveis de acetilcolina.
Mas a memantina, ela consegue reduzir a neurodegeneração, porque uma das vias que produz neurodegeneração é a via da excitotoxicidade. É a via que o glutamato está ali excitando o neurônio, produzindo radicais livres dentro do neurônio, até que o neurônio sofre apoptose, sofre necrose, né? A gente já viu isso aí na aula sobre Parkinson, né? Citotoxicidade causada pelo glutamato. Então, a memantina se liga no receptor do glutamato, esse receptor NMDA impede que haja entrada do cálcio e, consequentemente, haja toda a alteração metabólica que culmina com a apoptose celular. Tá bom? Então, essa é a principal ação dele. Tem uma afinidade moderada e sensível à voltagem, exerce ação semelhante aos íons magnésicos, que são apenas alguns detalhes. Pode ser administrado juntamente com inibidores da colinesterase, então pode ser administrado memantina, que age no alvo. Inibidores da colinesterase agem em outro. Então você impede a neurodegeneração pelo mecanismo da excitotoxicidade e ao mesmo tempo você aumenta os níveis de acetilcolina. Tá bom? Não se sabe ainda os efeitos que persistem após o primeiro ano de tratamento. E os efeitos adversos podem ser alucinação, confusão mental, tontura, hipertensão, edema e dores no corpo, certo? E vem a terapêutica profilática, que é aquela terapêutica que eu falei para vocês que existem algumas evidências, mas quando o estudo é muito robusto, quando o ensaio clínico randomizado, essas evidências elas não aparecem. Então a gente tem os antioxidantes, tem suplementação com estrogênio, né? Antioxidantes, eu até anotei aqui alguns, ó. Nós temos vitamina E, selegilina. Então, a ideia é diminuir o processo oxidativo e, consequentemente, retardar a evolução natural da doença. Tem a reposição de estrogênio. O que é que o estrogênio vai fazer? Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, aumenta a liberação de neurotransmissores, né, no caso a acetilcolina, e tem ações neuroprotetoras. Mas isso tudo aconteceu em estudos que não tinham muita robustez, não tinham muita metodologia científica. E quando se passa para um estudo mais robusto, os estrogênios eles não se mostraram tão eficazes. Os AINES, então, eles reduzem o processo inflamatório, o processo inflamatório é resultado do envelhecimento, e eles reduzem a formação da proteína beta-amiloide também, certo? Da mesma forma, isso em estudos in vitro, quando se passa para estudos mais robustos, eles também não mostraram nenhuma evidência. As estatinas, que vão reduzir os fatores de risco relacionados à aterosclerose, e ginkgo biloba, que vai reduzir a densidade de radicais livres no tecido nervoso, inibir as vias apoptóticas de neurônios e proteger o tecido nervoso de lesões oxidativas. São terapêuticas profiláticas usadas? São terapêuticas profiláticas usadas. São confiáveis? Não, não são confiáveis, porque nenhuma mostrou evidência quando o estudo era muito robusto, tá? Então, é apenas para que a gente possa ter noção de que existem alguns estudos ainda em desenvolvimento que podem ou não refutar o uso dessa terapêutica profilática. E existe terapêutica complementar. Terapêutica complementar, de fato, ele é utilizada, de fato ela é importante, principalmente se o paciente tiver outras comorbidades. Por exemplo, utilizar neurolépticos se o paciente tiver alucinações, se o paciente tiver alguma psicose, né? Então, utilizar um antipsicótico para reverter os sintomas, né, da psicose que o paciente tem juntamente com a doença de Alzheimer. Estabilizadores de humor e antidepressivos também são muito usados, principalmente porque a maioria dos pacientes com doença de Alzheimer acompanha também sintomas depressivos, né? Sintomas de alterações de humor também, ou alterações do sono. Então, isso também são utilizados como terapêutico complementar, que não resolvem os problemas cognitivos, mas resolvem muitas vezes as comorbidades que acompanham o paciente com doença de Alzheimer.